Muito boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora, aos de casa, muito boa noite, aos presentes aqui, aos nossos funcionários. Tenham todos aí um bom trabalho e uma boa noite. Inicio os trabalhos desta sessão e peço aí ao primeiro secretário que faça a verificação do quórum regimental neste dia 28 de fevereiro de 2022. Senhor presidente, nobre vereadora, todos os demais edis, muito boa noite a todos. Boa noite também aos que estão nos assistindo pela internet. Termo de presença. Em 28 de fevereiro de 2022, na sala de sessão da Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná reuniram seus vereadores para realizar a quarta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão da 15ª legislatura. E constatamos a presença dos seguintes edis: Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigo Uff, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Mareli Scott Bluemer, Maico André Ruela, Ney Adair Palves, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zaquete, Volmir Gronefeld Reis. Todos estão presentes, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Verificada a existência do quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta assim, então, a quarta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. De imediato, convidamos aí o vereador Claudino Dias de Lara para fazer um pequeno trecho da Bíblia Sagrada. Livro de Joel. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor. Voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassível, longínquo e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que aflige. Quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção. Ofertas e libações para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo. Santificai a assembleia, agrupai os anciões, congregai as crianças e os meninos de peito. Saia o recém-casado de seus aposentos, e a esposa de sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: tende piedade de vosso povo, Senhor. Não entregueis à ignomia a vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos. Porque diriam eles: onde está o seu Deus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado ao vereador Claudino Dias de Lara. Prosseguindo aí os trabalhos, coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade. Como hoje não existe matéria para expediente recebido, passamos direto, então, para a leitura do dia. Prossiga os trabalhos, vereador e secretário, professor Chico. Muito bem, então agora vamos estar fazendo a leitura da ementa e da autoria de cada uma das proposições. Iniciando pela indicação número 12, de autoria do vereador Claudino de Lara, indica ao Executivo Municipal que gestione aos órgãos competentes da administração que providencie reforma geral no prédio onde se encontra o pronto atendimento 24 horas e a unidade básica de saúde Padre Bernardo Lube.
Indicação número 13, de autoria também do senhor vereador Claudino de Lara. Indica ao Executivo Municipal que gestione junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos para que viabilize melhorias na rua Tipuana, tais como sinalização de trânsito vertical e horizontal em toda a sua extensão. Também que se proceda à verificação de iluminação pública, observando a troca de lâmpadas queimadas e a poda de galhos de árvores que comprometem a iluminação. Requerimento número 1, de autoria do senhor vereador Emanuel Uffi. Requer ao senhor presidente que as reuniões das comissões permanentes sejam transmitidas e gravadas em áudio e vídeo pelo sistema online TV Câmara. Indicação número 14, de autoria do senhor vereador Eli Stefanella e Volmir Reis. Indicam ao senhor prefeito que gestione junto ao órgão competente a possibilidade de instalar postes de iluminação pública no estádio municipal Paulo Roberto de Souza. Indicação número 15, de autoria do senhor vereador Eli Stefanella e do vereador Claudino Dias de Lara. Indicam a realização de análise sobre a viabilidade de se promoverem serviços de manutenção na ponte sobre o rio Melissa, entre Corbélia e Cafelândia. Agora vamos para a indicação número 16, de autoria do vereador professor Chico. Indica ao Poder Executivo que, junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de construir uma lombada elevada na Avenida São Paulo, próximo ao cruzamento com a Rua Lilás, no bairro Santa Catarina. Moção número 3, de autoria do vereador Paulinho Zachetti. Em reconhecimento ao músico e professor de música, senhor Guilherme de Medeiros. Indicação número 18, de autoria do vereador Emanuel Uffi, indica ao Poder Executivo que gestione aos órgãos competentes da administração municipal o estudo para aplicação de pavimento com material reciclado de pneus usados na pista de atletismo do estádio. Concluímos, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Passamos agora, então, para a ordem do dia. Peço aí ao nosso secretário que prossiga os trabalhos. Iniciamos, então, agora a leitura das matérias de ordem do dia, começando pela PLO 03, de autoria dos vereadores Marcos Andrei e Emanuel Uffi. A ementa diz que acrescenta o parágrafo único do artigo 266 e altera o artigo 296 da Lei Municipal número 639, de 26 de dezembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Corbélia e estabelece normas gerais de direito tributário aplicável ao município. Vamos à leitura, então, agora do projeto. Concluímos a leitura da ementa, vamos ao projeto. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º. Esta lei acrescenta o parágrafo único do artigo 266 e altera o artigo 296 da Lei Municipal número 639, de 26 de dezembro de 2005. Artigo 2º. O artigo 296 da Lei Municipal 639, de 26 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 296. O recolhimento da taxa deve ser feito no mesmo prazo fixado para o recolhimento de taxa de licença de localização e funcionamento, ou da taxa de verificação de regular funcionamento, quando for o caso, ou quando da efetiva prestação de serviço de vigilância sanitária, o NR. Artigo 3º. O artigo 266 da Lei Municipal número 639, de 26 de dezembro de 2005, passa a vigorar com o seguinte acréscimo. Artigo 1º, parágrafo único.
A taxa de verificação e funcionamento regular poderá ser, parágrafo único, a taxa de verificação, poderá ser recolhida em até 4 parcelas, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 20% de uma UFM, Unidade Fiscal do Município, cujo vencimento e forma de pagamento será estabelecido em regulamento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Justificativa. Senhores vereadores, com o início do exercício fiscal, espera-se a retomada da arrecadação municipal entre os tributos que compõem o orçamento municipal. Neste momento, se destaca a taxa de verificação de funcionamento regular, bem como a taxa de vigilância sanitária. As tabelas constantes no anexo 4º do Código Tributário Municipal evidenciam que, na média, as taxas anuais são da ordem de 4 e 3 unidades fiscais municipais, respectivamente, que equivalem entre R$ 600 a R$ 800. Contudo, pode chegar a 30 UFM. Entendemos que a possibilidade de parcelamento do referido valor é necessário, proporcionando ao empreendedor corbeliense meios facilitadores da manutenção da sua regularidade de suas obrigações com o fisco municipal. Ainda mais se observado que o porte médio dos negócios sujeitos a essa tributação é de micro e pequenas empresas. A presente proposta não demanda nenhum cálculo de impacto financeiro, pois não prevê qualquer renúncia de receita. Prevê tão somente o fracionamento do tributo dentro do exercício fiscal, que promoverá, muito provavelmente, o incremento da receita desses tributos, uma vez que tende a diminuir a inadimplência ante a facilitação do pagamento. Considerando o calendário de lançamento das citadas taxas, solicitamos, assim, a análise e aprovação dos nobres vereadores em relação à matéria proposta, em regime de urgência especial, para que haja tempo hábil para a promulgação da lei, ainda antes do lançamento do tributo deste exercício. Ok, senhor? É isso. Obrigado, senhor secretário. Já coloco em discussão aí, começando aí pelos autores Emanuel Uff e Marquinhos Jandrei. Fiquem à vontade. Só preciso fazer um comentário. Permite ainda? Pois não. Pois não, secretário. Observando, desculpe eu não ter comentado, mas temos aqui o parecer das comissões como favorável. Comissão de Justiça e Redação, de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Indústria, Comércio e Agropecuária. Nós temos aqui o parecer favorável, só para ainda em tempo. Com a palavra, senhor Emanuel Uff. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais. Então, dentre as competências, dentre as poucas competências que a gente tem, principalmente em regulamentar lei, uma delas é regulamentar alguma parte do Código Tributário, e especificamente para aquelas situações que são de interesse local. Então, a gente pode regulamentar alguma coisa de impostos, taxas e contribuição de melhoria, desde que seja do município e desde que não aconteça a renúncia de receita. Então, observando que em várias outras cidades existe a possibilidade do empresário fazer o parcelamento da sua taxa de alvará, inclusive o nome técnico é um pouquinho diferente, mas ele é conhecido como alvará e a taxa da vigilância sanitária. Então, esse projeto de lei dará a possibilidade de parcelamento, desde que o valor, em números específicos, o valor de cada parcela ele não pode ser menor que R$ 46,92. Então, considerando uma taxa de alvará de R$ 200, o empresário já vai ter a possibilidade de parcelar. Por hora é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Já deixo a palavra aberta aí ao outro autor, Marquinhos Jandrei. Fique à vontade.
Senhor presidente, Tá ligado? alô. Alô. Pode falar, tá no 10. Senhor presidente, vereador, demais pares, É no 10, alô, tá no alô, 10. alô, alô. Falar um pouco mais próximo. alô. Fala mais pertinho, Marcelo. Senhor presidente, vereadora, demais vereadores, pessoas que nos assistem, devido à dificuldade dos empresários do nosso município, e a gente tem acompanhado, então, em conjunto com o vereador Coelho, fizemos essa proposta, né, esse projeto de lei, e pedimos aos pares aí a aprovação, que vai de encontro à necessidade dos nossos empresários. Devido também a os altos índices de inflação aplicados aí desde 2020 e 2021. 2020 teve 23,14, 2021 para agora para 2022, 17,78. Então, a carga tributária, não só municipal, devido a esses aumentos, mas a estadual, federal, por causa da pandemia, os empresários têm tido bastante dificuldade em estar pagando seus impostos em dia, né? Então, essa questão do parcelamento vai de encontro à necessidade dos empresários e eu acho que vai facilitar a vida deles. E o município também não vai ser prejudicado porque ele vai estar recebendo os recursos antes até, porque o vencimento antes era em maio, e agora, a partir de abril, o município já vai estar recebendo esses recursos, né? Esse ano que vai atrasar um pouquinho por causa dessa questão aí da lei mesmo, né? Mas eu acredito que vai ser importante para os nossos empresários. Obrigado. Muito bem. Deixo aí a palavra aberta aos demais nobres vereadores. Pode ser. Fiquem à vontade. Vereador secretário Chico, com a palavra. Em primeiro lugar, parabenizar os nobres vereadores pela preocupação com o nosso empregador, né? Com os nossos empresários que estão aí atentos a essa questão da carga tributária nossa. Nós temos aí uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? O Brasil é bastante pesado nesse sentido. O nosso estado, ele, com o passar da nossa recente história aí, vem empenhando bastante, de forma bastante, talvez assim, eu não vou dizer insensível, mas de uma forma em que aquele que paga imposto, de fato, ele sofre bastante para conseguir honrar com isso. Em especial agora, nos últimos anos, eu não sei quando o Brasil saiu de crise, mas digamos que nos últimos anos nós estamos vivendo uma crise econômica. Saímos da crise econômica, para acrescentar negativamente, vem também uma pandemia, que influenciou decisivamente para que piorasse a situação nossa. E agora nós estamos num momento que nós talvez estivéssemos respirando de novo, né? Agora acontece essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente está preocupado, e isso influencia bastante. Infelizmente, mexe com o preço de petróleo, mexe com o preço de dólar, ou seja, influencia decisivamente para nós aqui. Eu acho assim muito bacana essa atitude dos senhores, porque poder parcelar, para algumas pessoas de repente fala, mas é uma quantidade pequena, mas tem alguns que estão aí. Vamos somar a esse aspecto negativo também, a produtividade do soja esse ano, né, infelizmente, devido à estiagem, piorou bastante, acentuou nossa crise, né, a produtividade baixa. Então, assim, eu acredito que alguns dos nossos empresários, eles estão até com um tanto quanto de dificuldade para poder pagar os funcionários. Então, manter o funcionário, para muitos, é uma questão de honra, né, dentro daqueles que são os limites deles, de capacidade de pagamento e manutenção do negócio funcionando. Parcelar os impostos, eu acho que, do ponto de vista executivo municipal, eu acho que isso vai funcionar de uma forma que vai beneficiar diretamente a manutenção de alguns empregos. Então, parabéns aos senhores nobres. Muito bem, continua a palavra aberta. Vereador
Elias Stefanello. Senhora Presidente, demais vereadores, os que nos acompanham através da televisão legislativa, sem dúvida nenhuma, essa maior seca da história do município de Corbélia, nós sabemos muito bem que os funcionários que ganham comissões nas lavouras caem aí em 90% o recurso, as compras no comércio caem também bastante, é dificultoso, então toda ajuda é bem-vinda ao empresário para que ele possa permanecer com o seu comércio e a ajuda do parcelamento vem a contribuir. Então é de suma importância, sem dúvida nenhuma, poder pensar nos nossos comerciantes que tantas dificuldades enfrentam e esse é um meio de podermos colaborar. Então, concordo plenamente. Continua a palavra aberta. Senhor vereador Nene, fica à vontade. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Senhor presidente, novos vereadores, pessoas que nos acompanham na nossa TV Câmara, meu boa noite a todos. Dizer que em 2020, entrei com indicação nessa casa pedindo que pudesse ser feita alguma coisa para o nosso comércio, que foi tanto prejudicado no ano 2019 e 2020 através da pandemia. Alguns comércios sendo obrigados a fecharem. Fiz um pedido que pudesse ser feito esse parcelamento e também alguma ajuda na questão daquelas empresas naquele período que ficaram fechadas. Mas pela administração não teve bons olhos e assim não aconteceu. Quero dar os parabéns aos dois autores do projeto, que agora com a lei, né, serão obrigados assim a fazer a ajuda de custo a esse comércio que tanto necessita, né, e tanto ajuda ao nosso município, gerando emprego e gerando os impostos para que possamos assim dar o conforto à nossa população através dos seus trabalhos que a administração vem prestando. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, então, continua a palavra aberta aos demais vereadores. Vereador Marquinhos. Só um lembrete aí, agradecer à administração, o doutor Giovanni Dange, que em 2021, devido à pandemia, abriu mão de 23,14 de acréscimo às taxas de alvará e vigilância aos empresários, que beneficiou todos os empresários de Corbélia. Então, bom agradecer à administração que abriu mão dessa receita devido à pandemia, as dificuldades, né? E até, como o Neno falou, que teve empresa até que fechou. Então, ele abriu mão dessa receita para incentivar o nosso empresário. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, então colocamos aí em votação o PLO número 003, de autoria dos vereadores Emanuel e Marquinhos Jandrei. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Não, é desse jeito. Ainda em tempo, eu quero aqui dar uma boa noite aí especial aos presentes novamente aí, né? Ao Zezinho ali, esposo da nossa querida vice Marili, vice-presidente. A Marielle, né? Seja obrigado pela sua presença. É a filha da nossa vice e esposa aliás, é namorada ainda, né? Namorada do nosso vice-prefeito D'Ângeles, né? Aí também está ali o Edu, presente, né? Do Boa Noite, esposo aí da nossa querida Verli, que também está ali presente, e a nossa Luaninha, nós, os trabalhadores aqui da nossa Câmara de Vereadores. Prossiga os trabalhos, secretário Chico. Vamos agora à leitura da indicação número 8. A ementa diz que indica ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de reparo e manutenção em diversos trechos das estradas rurais do município que demandam a realização dos serviços de conservação. Ainda em tempo é de autoria do senhor vereador Elias Stefanello. Justificativa. Transitando pelas estradas rurais municipais, é possível verificar a necessidade de serviço de conservação da pista de rodagem das estradas rurais do município. Alguns trechos necessitam receber a adequação, a aplicação de cascalhamento, bem como o adequado assentamento do cascalho na via, e também alguns trechos necessitam de reparos com a utilização de máquinas
de máquina motoniveladora para patrulhar a estrada. A má conservação das estradas onera os cidadãos, pois as más condições de trafegabilidade nas estradas rurais geram despesas com a manutenção veicular, gerando riscos à segurança dos usuários, comprometendo a escoação da produção agropecuária, prejudica a qualidade do transporte escolar e aumenta o desgaste dos veículos, gerando despesas de manutenção. Portanto, sejam providenciadas brevemente as medidas destinadas a sanar os problemas elencados nesta. Muito bem. Deixamos aí em discussão a indicação número 8. Deixo aí a palavra aberta ao vereador autor Eli Stefanello. Fica à vontade, Eli. Um pouquinho, Eli, só um pouquinho. Senhor presidente, demais vereadores, os que nos acompanham, estive aí fazendo uma visita em quase todas as estradas do município, também no outro dia aí, o vereador Claudino me acompanhou. Temos muitos trechos, quase em todas as estradas aí de recuperação e também aonde deve ser passado o rolo aí imediatamente, onde a trepidação é muito grande e as paralelas aí estão bem dificultosas. Então, pedimos ao órgão competente aí para que sane o mais breve possível, porque quanto mais deixar, mais serviço vai ter, mais dificuldades teremos para recuperar as estradas. Eu acho que é importante ter esse cuidado tão necessário para que possa ter um tráfego melhor aí, porque nós temos bastante reclamações aí, nós passamos pelos agricultores, das dificuldades que as estradas se encontram. Então, fazermos aí esse trabalho de recuperação meio imediato aí, porque o que acontece, alguns pontos está lá 500 metros resolvido, aí vai 2, 3 mil metros, não tem nada, depois de mais 500 metros resolvido de novo. Então, tentar dar continuidade aí para que possa ter um bom tráfego e as pessoas possam aí também com seus veículos, porque tem muitos danos, veículos pequenos é onde estão as pedras soltas, de balançar aí até o rim ali. Então, é importante essa recuperação vir aí onde estão os estradas mais críticos para contribuir, então, com os nossos agricultores que tanto trafegam aí, porque as estradas hoje não são mais como era uma vez. Hoje nós temos aí a suinicultura, nós temos a piscicultura, nós temos a bacia leiteira, que diários, usados caminhões diariamente. Então é importante cuidado com as nossas estradas. Obrigado. Continua a palavra aberta. Não havendo, então... Vereador Ney, desculpa, não vi, Ney. Então fique à vontade aí, pode fazer as suas explanações. Senhor presidente, nobres pares, a todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente e aos que estão nos acompanhando através da internet, meu boa noite a todos. A preocupação é válida, mas em relação ao cascalhamento aqui na nossa região está muito difícil, porque não sei se no distrito da Penha e do distrito de Ouro Verde tem cascalheira legalizada pelo IAP. Se você pegar a região toda, Sambaial para cá, atingindo Colônia Nova, Carlitão, tudo para cá, essas demais comunidades que o trabalho é prestado pelas máquinas que ficam aqui na sede do município. Então, infelizmente, não tem nenhuma cascalheira legalizada. Até janeiro estavam explorando cascalho de uma comunidade aí, mas, infelizmente, o IAP flagrou, deu PT, deu BO, e então, hoje, a administração não tem o que fazer aqui nessa região. Talvez vai receber algumas críticas, porque não está cascalhando, porque não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, mas quero deixar bem claro a todos os produtores rurais, os agricultores aqui da região, que são comunidades que pertencem à sede do município, que se não tiver cascalho daqui uns dias, a pessoa pedir daqui 20, 30, 60 dias, é porque não tem aonde explorar esse cascalho, devido à falta da liberação do IAP. Depois que o IAP liberar, com certeza volta a fazer os cascalhamentos. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Falou aí o vereador Ney Adair Palves. Continua em discussão. Vereador
Claudino Dias de Lara, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Ó, não acordei ainda, pessoal. Exatamente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a vereadora, o povo que nos acompanha neste momento presencialmente e em suas casas também, meu boa noite. Pois é, vereador Eli, muito bem colocada essa questão. Várias estradas rurais, né, tem que ser melhorada, com certeza tem todo o meu apoio. Até depois na tribuna a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Saímos em visita essa semana em vários locais assim no interior do nosso município e constatamos. Pois é, nós não temos uma cascalheira, um local para tirar o cascalho, nós não temos um lugar adequado ainda para depositar os nossos entulhos, então está na hora de rever, está na hora do prefeito adquirir uma área, comprar, porque está bastante crítico essa decisão. Conversar com o pessoal do IAP, regulamentar uma área, não podemos ficar esperando que nada cai do céu, a não ser avião quando dá um pane, né? Parabéns pela indicação aí, vereador. A palavra continua aberta, em discussão. Não havendo, então, mais discussão, colocamos a indicação número 8, que é reparo e manutenção das estradas rurais, de autoria aí do nosso vereador Eli Stefanello, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos votos. Prossiga os trabalhos, secretário professor Chico. Agora vamos para a leitura da indicação número 9, de autoria dos vereadores Eli Stefanello, Marcos Edson Jandrei, Paulo Zachetti e Manuel Andrigo Uffi. Indico a realização de estudos sobre a viabilidade de ampliação do número de empreendedores na área que era ocupada pela empresa Bonfam. Justificativa. A existência da necessidade de empreendedores locais demanda a necessidade do auxílio do Poder Executivo, do Poder Público Municipal para contribuir com medidas que possam oportunizar o aumento de vagas para empresas se instalarem naquele local. A medida objetiva é estimular e valorizar os empreendedores do município, oportunizando o local para a instalação das suas atividades, tendo em vista que o tamanho da área proporciona a possibilidade de organizar o local por meio do loteamento da área, como forma de fomentar as atividades microempresariais locais. A ação estará promovendo a geração de emprego, renda e receita municipal. Muito bem, então. Deixamos aí em discussão, deixou aí a palavra aberta aos autores. Passando aí pelo vereador Eli, fique à vontade. Senhor presidente, demais vereadores, é uma questão ali de ser bem analisada, o tamanho daquela área ali, porque ela pode estar aí contribuindo para diversos empresários ali, parece que na última informação de 9 a 12 empresários ali, né, que ela tem tendência ali, dependendo do tamanho de cada um que for se instalar por ali. Então, é importante este debate, essas colocações, para ver o que é em prol aí de melhor para a geração de emprego, renda e receita do nosso município. Eu acho que por isso que temos que estar debatendo aí para ver o que é melhor realmente para contribuir com o nosso desenvolvimento do nosso município de Corbélia. Deixo a palavra aberta aos demais. Vereador Coelho, fique à vontade. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Aquela área ou qualquer outro terreno que seja da prefeitura, eu acho que a gente está necessitando faz tempo de espaço para empresas. Eu gosto muito daquela estrutura que o pessoal cria para valorizar a startup, para essas empresas de tecnologia. Não só o setor privado tem que se preocupar com receita, né? O setor público também
deve visar a receita. E a receita de impostos, talvez esses grupos de tecnologia, sistema de informação, todo esse tipo de desenvolvimento tecnológico, eles prestam um serviço. Prestar serviço gera o ISS que retorna para o município. Então, pensando um pouco mais para frente, visando o lado econômico do município também, e o espaço pequeno que eles necessitam, seria legal que fizessem uma incubadora com diversas salinhas para que desse a possibilidade desse pessoal que estuda informática, que tem algum grupo de tecnologia, que tem interesse em criar uma empresa de tecnologia, você pegar o município, ter algum recurso, ter alguma coisa, ter algum benefício para eles no início, para depois colher os frutos lá no futuro. Porque o que acontece hoje? Hoje, essas empresas simplesmente eles nem procuram salas aqui, eles já vão direto para Cascavel. Cascavel dá muito mais suporte, né? A gente tem a Fundetec lá, eles têm, se eu não me engano, 40 empresas só de tecnologias. E é a mais interessante que tem, porque depois ela vai retornar um valor bem maior do município. É só investir no início e esperar para colher os frutos lá no futuro. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Deixo a palavra aberta aí ao outro autor. Marquinhos. Fale bem pertinho. Alô? Senhor presidente, a gente está insistindo nessa indicação ao executivo, né? Já foi feito uma vez, o ano passado, e esse ano a gente repetiu ela. Devido ao tamanho da construção, né, que é em torno de 4.000 metros, poderia oferecer mais opções a outras empresas de Corbélia, não deixando que aquela empresa que está estabelecida lá sem apoio, né? Dar um apoio também. Acho que é uma fábrica de imóveis que se encontra lá, né? Mas eu acredito que eles não usem toda a área, né? Então, a ideia é oferecer mais oportunidade para outras empresas se instalarem lá, né, naquele local, ou que seja uma empresa que vai gerar aí um número bem expressivo de funcionários, né? E podendo adequar aquela empresa a um local aqui dentro da cidade, né, em outro barracão, que seja contente deles também, né? Então, a ideia não é prejudicar quem está lá estabelecido, dar oportunidade para mais empresas se estabelecer dentro da estrutura pública. Obrigado. Muito bem, então, eu, como um dos autores, abro mão da minha fala, visto que os 3 vereadores antecedentes já me representaram. Continua em discussão. Vereador Paulo do Raio-X, com a palavra. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham de casa, pessoal aqui presente hoje, sejam bem-vindos. Servidores, trabalhando hoje no recesso aí. Eu não entendi especificamente aqui a indicação, senhores, se vocês estão falando do espaço de área que sobra em volta daquele barracão, ou, como falou o vereador Marquinhos, o barracão em si já existente. Não sei qual que é a ideia da indicação. A minha opinião é que jamais se pode dividir aquele barracão, aquela estrutura. E vou falar por quê. Nós temos aqui em Corbélia, inclusive, eu fazia parte até pouco tempo do CODIC, tivemos aqui uma empresa aqui de Corbélia, empresa genuína daqui, que está em expansão, e veio aqui solicitar ao CODIC um espaço para ampliar os seus negócios e automaticamente ampliar a geração de empregos e geração de divisas para o município. Em análise feita aqui, a única estrutura que caberia a eles seria aquela. Quer dizer, nós já estaríamos abrindo mão, e inclusive essa empresa, todo mundo já sabe, eu acredito que a maioria já sabe, que tem proposta de Cascavel para se dirigir para Cascavel. Se instalar em Cascavel. Quer dizer, nós estaríamos perdendo uma empresa aqui de Corbélia nesse sentido, no caso de dividir aquela empresa. Segundo, a estrutura que existe lá, se for trabalhar em subdivisões, trabalhar em investir para dividir aquela estrutura, eu acredito que seria mais viável construir barracões na área existente que sobra em volta daquela indústria. Tem uma área lá de 20 e poucos mil metros
que daria para construir vários barracões, que é o caso que o vereador Coelho falou aqui. Construir casulos, né? Exatamente. Então, isso já existe, se for isso, já existe, o vereador Coelho sabe, o vereador Eli sabe, já existe, inclusive, um pedido do CODIC. Nós assinamos aí uma solicitação para o prefeito para que faça essa divisão o mais rápido possível. O projeto já está em andamento e isso vai acontecer, eu acredito, muito em breve. Inclusive, nós assinamos. Talvez a última coisa que eu tenha assinado aqui nesse mandato do CODIC foi esse pedido para que o município tome providência o mais rápido possível com o setor de engenharia para providenciar um mini parque industrial lá em volta daquele barracão. Então, isso já está em andamento. Concordo que deve acontecer, é necessário, precisamos sim mais espaço para as pequenas indústrias, para grandes indústrias, para quem quiser vir se instalar aqui. E, como eu falei, nós temos que tomar muito cuidado no sentido de repente, colocar 4 pequenas indústrias lá dentro, 5 pequenas indústrias lá dentro, e deixar uma grande indústria que está em expansão sair de Corbélia por falta de um espaço. Eu acredito que nós estaríamos, o Poder Executivo, o município como um todo, deixando sair daqui uma empresa que é daqui e vai gerar empregos, vai gerar divisas e vai para outro município por falta de espaço aqui. Não podemos trazer empresas de fora e não dar possibilidade para as empresas daqui se instalarem. Opinião minha. Obrigado, senhores. Continua a discussão. Vereador Coelho, fica à vontade. Só para esclarecer, a estrutura pensada é justamente na lateral, não é naquele mesmo espaço, até porque a gente sabe que temos um problema lá, não digo nem que é um problema, né, mas a quantidade de energia que chega contratada lá, ela é muito alta, então não caberia 3 outras empresas ou 4 dentro daquele espaço. Quando a gente fala, eu particularmente, né, coloquei na indicação, realmente pensando que é na lateral. A outra situação que a gente até às vezes imagina, escuta, o pessoal vai fazer. O próprio presidente do CODIC falava direto, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas é aquela história dos quebra-molas. Quanto mais a gente puder repetir, para ficar reforçando, para reforçar, se a gente puder falar toda semana sobre isso, eu acho que torna mais fácil, não só a lembrança, mas talvez a agilidade do pessoal lá, que em relação à indústria, eu entendo que é um pouco devagar, embora tenha vindo um monte de indústria, mas a maioria delas talvez foi por força, a maior força talvez tenha sido de empresários particulares. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua a discussão. Não havendo, então, o vereador Paulo, fica à vontade. Bom, por isso que eu pedi para me entender se a ideia dessa indicação é o terreno que sobra ou a indústria existente. Então, eu acho que houve aí uma contradição, inclusive, na questão da indicação. O vereador Marquinhos falou que trata-se do barracão e o senhor falou que trata-se do terreno. Mas, enfim, minha opinião eu expressei. Não vou contra a indicação, porque indicação não, independente de votar ou não votar, vai passar. Mas a minha opinião é essa, que o barracão em si, aquilo ali é eu diria assim, a maior estrutura que nós temos em Corbélia, e é um grande chamariz para uma grande empresa, quer seja daqui ou quer seja de fora. Mas, como já foi falado, nós sabemos que existe um pedido junto ao CODIC, junto ao município, de uma estrutura nesse sentido para uma empresa daqui, que está em expansão, e aquele é o local ideal, se a empresa que está lá hoje não cumprir com os seus com os requisitos básicos, porque existe uma lei lá que prevê a autorização para aquela empresa explorar aquele espaço. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, então colocamos a indicação número 9 em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos votos. Então, agora, já peçamos aí ao nosso assessor William que passe com a plancheta para colher assinaturas de quem quiser fazer uso de tribuna para suas colocações pessoais.
Vereador Nene aí, pedindo para se retirar, que mais uma vez não está passando bem, né? Tá com... Então vamos liberá-lo. Aqui rapidinho, tem 2, 3 só escritos. Não, vai levar junto lá naquela... Aquele assado? Já chamamos aí de imediato, então, o vereador Ney Adair Paus. Senhor presidente, mais uma vez, meu boa noite a todos vocês. Quero aqui, em nome da direção do Sindicato Patronal Rural de Corbélia, parabenizar e agradecer ao secretário de Viações e Obras, na pessoa do Júnior Provisan, pelo trabalho prestado ao sindicato na semana passada, fazendo uma limpeza naquele local. Obrigado, Juninho. Infelizmente, tenho que vir mais uma vez aqui nesta tribuna falar do descaso da saúde em Corbélia. É triste, é lamentável, parece que a gente tem perseguição em cima de alguém, em cima da administração, mas não é. Eu acho que alguém tem que tomar as dores do povo, porque o povo está cansado de pagar com dor, com sofrimento, a incompetência na questão da saúde. Está péssimo. Vou explicar para vocês o acontecido. Em janeiro, uma senhora aqui de Corbélia foi se consultar no CISOP em Cascavel, aonde ela sofre de lúpus, diabetes e tireoide. No dia que ela foi consultar lá, consultou com o médico especialista do lúpus. Ali, aquele médico prescreveu alguns exames de sangue para ela vir se apresentar com os exames em mãos dia 3 de março. Ela teve lá em janeiro. Aí, a pessoa, essa senhora foi lá no posto de saúde, na unidade básica do seu bairro, que eu não quero dizer aqui o bairro, por uma questão de ética, e levou o pedido dos exames. Aí agendaram para ela fazer os exames dia 25, agora nessa semana que passou. Dia 25 ela foi lá para fazer os exames. Aí a pessoa perguntou lá, que dia que a senhora vai apresentar esses exames em Cascavel? Ela falou, no dia 3, 8 horas da manhã. Aí recebeu a notícia que não daria tempo para fazer esses exames, não ia adiantar coletar o sangue, porque segunda e terça os laboratórios não iam funcionar, não iria dar tempo para esse exame estar pronto dia 3, que é quinta-feira pela manhã, 8 horas da manhã. Então, para mim, isso aí é incompetência, né? Não sei se todos concordam ou não, até se alguém depois quiser usar a palavra, eu abro espaço. É incompetência por parte da secretária da Saúde. E eu, igual eu falei no começo, alguém está pagando isso aí, está pagando com dor, com sofrimento. Agora, será que essa mulher vai ter que esperar até maio de novo para ir se consultar em Cascavel? Porque a gente sabe que é demorado, né? Aí fica a pergunta, será que vai continuar, mesmo com a reclamação da população, com a reclamação de a maioria dos vereadores, vai continuar esse descaso com essa saúde aqui em Corbélia? Ou será que vai melhorar algum dia o nosso gestor vai tomar uma providência e vai mexer no time para ver se dá certo, para ver se melhora? É o que eu tinha para o momento. Um abraço a todos. Muito bem. Em seguida, vereador Eli Stefanelli. Fique à vontade. Senhora presidente, demais vereadores, os que se fazem presente, os que nos acompanham através da televisão legislativa, participei
aqui na Câmara Municipal, da audiência pública, terceiro quadrimestre de 2021, artigo 9º, inciso 4, da Lei Complementar 101/00, onde a importância da gestão estar séria, comprometida, transparente com o nosso município, onde os históricos dos índices e da folha de pagamento, pegando o exercício 2013, 45,28, exercício 2014, 48,36, exercício 2015, 47,35, exercício 2016, 52,48, exercício 2017, 50,85, exercício 2018, 50,23, e exercício 2019, 49,5, exercício 2020, 47,9, e o exercício 2021, 42,99. Então, de um bom trabalho prestado aí pelos nossos gestores, melhorando a cada ano com recursos estaduais, federais e também os recursos próprios muito bem empregados pela boa administração. Quero dizer também que fiz o projeto da formiga cortadeira, onde entrei em contato aí com o secretário André do Desenvolvimento Econômico, e ele já colocou no site, então, para que as famílias que tenham aí esse problema nos seus quintais façam o cadastro e que eles vão estar indo até o local para estar ajudando a solucionar esse problema. Então, parabenizar o André aí pela sua eficiência no trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Participei também aí junto com o vereador Claudino, fomos chamados aí pela população, pessoas ligaram, chamaram no WhatsApp lá no Jardim Vera Lúcia, a questão daquela rua Anchieta, onde é até difícil de falar o tamanho lá que está daquela situação, pode cair pessoas, veículos, bicicleteiro, e não é de hoje, né? Faz um bom tempo que está lá, não está tendo aí uma tomada de decisão para ver realmente o que vai ser feito lá. A população lá está bastante indignada, estávamos lá, já começou a aparecer vários vereadores, vários munícipes cobrando lá, e com razão, né? Olhando aquela situação lá, devemos ver as condições cabíveis e necessárias a ser feito, com urgência urgentíssima, pois é lamentável aquele tipo de situação, quanto também a estrada lá do Formigueri, é muito difícil também, está aberto em vários locais, né? For analisar bem, é um perigo aquilo lá, porque pode acontecer qualquer tipo de acidente, e também no que está virado lá em lixos jogados também. Então, é uma situação, temos a dengue aí, isso aí eu venho falando muito sobre a dengue aqui nessa sessão, em todas quase as sessões, a gente cobrando, amanhã depois vai vir as consequências, são muito lixos, e depois que acontecer aí uma pandemia, fica difícil de controlar. Então, lá, se for lá e tirarmos fotos ou filmar lá, coisa, bicho feio de olhar. Então, é importante aí tomarmos uma decisão quanto antes necessária. Estive no futebol master ali no estádio Paulo Roberto de Souza, juntamente com o vereador Nene e o ex-vereador Gaúcho da Farmácia, lá onde aconteceu o futebol veterano, parabenizar o Paulinho Corbelli, o secretário Chui, o Paulo Zidoro, onde defrontou aí contra a equipe de Cascavel. Então, a importância da retomada do futebol de campo, aí acima de 40 anos, 50 anos, que são os masters também, e o futebol é sempre importante e necessário, onde as pessoas aí formam amizades, momento de entretenimento e de alegria. Então, aí, essa importância do futebol que retoma aí, parabenizar a Secretaria de Esportes. Também aí, falar lá, eu tenho essa indicação, talvez, atrás dos gols e algumas iluminações que estão deficitárias para a melhoria lá do futebol à noite. E também estivemos aí na Copacol, na Quero Quero, depois o Claudino vai estar comentando aqui, e também vamos ser convidados em março à inauguração da Copacol. Então, de suma importância, parabenizar aqui o Paulo do Raio X, o Paulinho Zaquete,
eu, Eli Stefanello, e juntamente com o Nene e os vereadores do mandato passado, que muito contribuíram para que acontecesse esse CD no distrito da PEN. Então, deixo aqui meu muito obrigado. Chamamos em seguida o vereador Paulo. Bom, senhores, novamente boa noite a todos. Tem algumas situações que a gente poderia dizer que é coincidência, mas tem algumas situações que são fatos que fazem com que a gente repita as mesmas coisas, né? Falou aqui o vereador Eli Stefanello de duas situações. Situações essas que eu já havia marcado aqui para falar, que eu acredito que todos os vereadores têm vontade de falar. Alguns não preferem não falar de repente, outros se sentem representados pelos que falam, mas eu vou repetir. E eu vou ser um pouquinho mais incisivo com essa situação lá do Jardim Vera Lúcia. Está insustentável. Aquilo já passou da hora, me desculpem, mas aquilo está ridículo. Vai passar de ano, vai passar de 2 anos, nós vamos ficar com aquela rua esburacada, aqueles buracos lá oferecendo risco para a população reclamando com razão, não tem como dizer que não não dá. Nós estamos revivendo a situação do buracão do lago, gente. Nós não podemos seguir maus exemplos. Não sei de quem que é a responsabilidade, eu não sei o porquê da demora, eu sei que o recurso para aquela obra existe, né? E está absurdo. É deprimente você chegar lá, falar com aquelas pessoas e a gente de mão atada, porque nós só podemos fazer isso, só podemos vir aqui, implorar, pedir, para resolverem aquela situação. Então, pelo amor de Deus, vamos tomar providência com relação a isso, assim como aquele buraco que já se formou lá no Berté. Fomos lá, né, vereador? 2 meses, 3 meses, mas em 2 meses, 3 meses, muitas crianças podem cair dentro de um buraco, muita coisa pode acontecer. São obras emergenciais, eu diria, que tem que deixar de lado aquilo que não é tão prioritário e vamos dedicar a essas questões que são prioritárias, que não dá mais para esconder. Fala, vereador Eli. Ali no Berté, graças a Deus que alguém avisou, né? Porque ali cabe um caminhão, né? Sim, e está oferecendo risco de desmoronar mais. Exato. Fomos lá, fomos muito bem tratados pelo secretário de Obras, Júnior Provezan, agradecer a forma que tratou o assunto, mas a gente sabe que não depende só dele. A gente sabe que é vários fatores aí que definem a resolução de um problema. Mas aquele também não dá mais para aguardar. Então, é emergencial. Emergencial, quando é emergência, é rápido, é para ontem, não é para amanhã. Então, eu peço, sim, que se dê atenção a isso. Aliás, temos que dar atenção aos bairros. Temos que dar atenção à periferia do município, temos que dar atenção onde mora a população, a grande massa das pessoas moram nos bairros. O centro é importante, sem dúvida nenhuma, todo mundo utiliza o centro. Mas, felizmente, o centro está bonito. Eu acho que nós temos que dar uma atenção maior para os bairros, para aquela população que mora lá, que chega à noite, quer ter uma qualidade de vida melhor, quer se sentir melhor. Então, é necessário. Eu peço encarecidamente aí que se tome providência urgente com relação a isso. Falando em bairro, notícia boa também. A gente não vem aqui só para trazer desgraça, né? Eu recebi, na quinta-feira, a ligação do deputado Frangão, onde ele está liberando, a pedido meu, do vereador Cordeiro, lá de trás, um pedido para uma revitalização para o bairro Nova Nazaré. Famoso mutirão, né? Que também precisa de atenção justa. E o deputado nos garantiu já
um recurso de 400 e poucos mil reais para dar uma melhorada lá no Nova Nazaré. É um presente para aquela população. Presente não, é um direito daquela população, né? E vamos direcionar para lá, como eu falei, nós temos que dar atenção para os bairros, temos que dar atenção para onde as pessoas moram. Então, agradecer, deputado Frangão, por mais esse recurso. Depende agora, obviamente, do Poder Executivo, em concordar em colocar esse dinheiro lá ou não, mas eu acredito que não vamos ter dificuldade com isso. Então, Nova Nazaré, a revitalização que a gente tanto conversou, que a gente tanto pediu, finalmente vai se realizar. Não sabemos se a obra, se o recurso vai ser suficiente para tudo ou não, mas se não for possível, vai fazendo aos poucos, mas é importante levar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. E falando em recurso do deputado Frangão, tem aí mais um ônibus também vindo, através do deputado Frangão. Agradecer o deputado por essas emendas, né? Um ônibus aí para a educação. Lembrando, né, dos recursos que vieram recentemente para aqueles que dizem que o Paulo do Raio-X não representa deputado, não tem deputado que traz recurso. O recurso não é a nossa principal função aqui. Podemos trazer, sim, devemos trazer, mas se nós estivéssemos aqui somente para trazer recursos, seria muito mais barato o município contratar uma empresa responsável por captação de recursos. O recurso é extra. É bom, é prazeroso trazer, mas nós temos outras coisas, funções importantes a realizar aí. Mas é bom lembrar, sim, para aquelas pessoas que dizem que o vereador não trouxe nada. Temos os 3 centros esportivos da Penha, do Nova Nazaré e do Ouro Verde, que veio através do pedido desse vereador. O CEMEI da Penha vai sair daqui uns dias, já está dinheiro liberado para o município, quase R$1 milhão, um CEMEI para a Penha. Dinheiro que foi na saída da Barra Bonita, lá, aquela obra. Teve dinheiro também do deputado Frangão. Revitalização do Jardim Vera Lúcia. Revitalização do centro esportivo, centro de eventos, aliás. Quase R$1 milhão em recursos livres para a saúde, através desse deputado que não tem representante aqui, segundo algumas pessoas. Então, eu tenho o maior prazer de poder falar que a gente vai trabalhar por ele, mas a gente tem um resultado para o nosso município. Dinheiro de todos, dinheiro que poderia ir para qualquer lugar, não faz mais que obrigação, não faz mais que obrigação. Mas esse dinheiro podia ir para outro município, está vindo para cá. Então, é importante nós brigar pela nossa população. Limpeza pública. Falou o vereador Eli, falou o vereador Claudino já, mas eu vou reforçar. Vamos olhar os bairros. Vamos ver essa população que está lá na periferia morando. Está insustentável a situação dos entulhos. Alguma coisa tem que ser feito, sim. Alguma coisa tem que ser feita, porque não podemos mais aumentar aí os riscos de uma pandemia de dengue com esses entulhos na rua. Como eu digo, se não é obrigação do município, cobrem providências, executem as pessoas que coloquem o entulho na rua, mas o município tem a obrigação de retirar ou fiscalizar para que não fique esses entulhos na rua. Essa é uma obrigação do município e não tem como dizer que não. Se eu passar do tempo, eu peço que o senhor me conceda mais um minuto aí, presidente. Uma coisa que aconteceu aí no final de semana passada, que me deixou bastante triste, um acidente aí com uma microempreendedora. Não sei se os senhores estão sabendo. Segundo informações, não sei se é a realidade, na questão de limpeza de ônibus, misturou alguns produtos químicos, se intoxicou, acabando indo para a UTI. Eu acho que não quero aqui descobrir culpados, se não é a intenção, mas o município tem que se preocupar em qualificar as pessoas que vão trabalhar em alguns setores que são perigosos, que dependem de uma informação maior. Então, por favor, tomem cuidado com relação a isso, porque é um MEI, é um microempreendedor, não é servidor do município, mas está prestando serviço essencial para o município. Se realmente aconteceu isso, tenho certeza que o município vai dar todo o suporte, espero que dê, mas tem que se preocupar também com relação a IPIs e com relação a qualificar as pessoas quando vão trabalhar em algum serviço que não seja simples, comum, que precise de uma informação maior. Então, importante que se faça isso, gostaria que tomassem providência com relação a isso. Para concluir,
já falei algumas vezes aqui, na questão da Copel, né? Propus, como que eu vou dizer, deixei em aberto aí para a gente fazer alguma coisa com relação ao Copel também. Mas, até agora, falei com alguns vereadores, alguns procuraram, estão dispostos a compor aí uma comissão para a gente brigar com relação a isso também. Assim como a gente fez com a Sanepar, vamos montar uma comissão, uma coisa mais formal, para a gente ter uma força maior e buscar o nosso direito aí junto a essa empresa, representar a nossa população com relação a essa constante falta de energia elétrica que tem em Corbélia. Como já falei, a culpa não é dos servidores da Copel, muito pelo contrário, tenho maior admiração por eles, pelo trabalho que realizam, por ficar arriscando a vida deles em dias de temporais aí para recompor a energia. Mas é uma questão de investimento dessa empresa que talvez a população de Corbélia não pague a conta, né? Daí não merece luz. Mas eu acredito que não seja isso. E não é só a falta de energia, porque não tem luz para o chuveiro, porque a geladeira não está funcionando. É a falta de energia lá no aviário, na propriedade rural, que é necessária, e muitos prejuízos já causaram aí, grandes prejuízos por conta disso. Então, o vereador Eli já falou que está disposto a participar, o vereador Claudino, a vereadora Marili também, né, Marili, inclusive, representando aí os distritos, que também sofrem com isso, eu acredito que sim. Então, eu proponho que a gente trabalhe nesse sentido, que a gente monte uma comissão e vamos buscar aí uma melhoria para esse serviço que está tão precário aqui em Corbélia. Seria isso, senhores. Obrigado, boa semana a todos e boa noite. Muito bem, já chamamos de imediato aí o vereador Claudino Dias de Lara. Boa noite, senhores e senhoras, os que nos acompanham em suas casas. Essa semana, eu e o vereador Eli saímos em visita no interior de nosso município, conhecer um pouquinho da realidade das estradas, das pontes. Constatamos, assim, pelo menos por onde nós andamos ali, eu não sou muito bom de estatística, mas as estradas que nós andamos está 90%, digamos assim, está boa, cascalhada, bonita, bem feito, né? Mas ainda tem trechos assim que precisa melhorar, e com certeza o nosso município, como o vereador Ney comentou, não temos cascalho. Até conversei com o secretário mesmo, semana passada, o Jolinho Pevezan, que está fazendo um ótimo trabalho no nosso município, juntamente com toda a sua equipe. Não tem cascalheira, mas com certeza nosso prefeito, com a sua competência, vai correr atrás, vai viabilizar, vai, através do IAP. É necessário, é preciso, né, uma cascalheira, então, nem tudo é crítica, porque, de repente, tem coisas que ficam além um pouco do alcance. Mas, assim, dizendo assim que há muito para ser melhorado no nosso município. Não podemos se calar, né, diante de muitas coisas, nós temos que falar. Mas, como eu já disse, 90% mais ou menos da nossa estrada, por onde passei, está boa, mas sempre com o olhar voltado. Há muito que melhorar. Sempre nós temos que ter esse pensamento, porque senão nós acomodamos. Também fomos no CD da Quero Quero, fazer uma visita, ver as instalações. Muito boa, muito bom. Conversamos com o gerente daquela unidade lá, o Marcelo, que nos recebeu muito bem, né? E vimos assim que a expectativa, a geração de emprego tá acontecendo, né? Com certeza é uma empresa que vem a somar para o nosso município. Saindo dali também fomos até a Penha, conversando com o gerente daquele CD, daquela unidade. Visitamos, né, todos os setores lá, fomos muito bem recebidos pelo Josinei. Até dar os parabéns pelo nosso município, pelas duas... Pode falar, vereador.
Senhor presidente, Claudino constatando lá 228 empregos direto até o momento, né? E mais de 600 indireto. E também a possibilidade aí, já estão em negociação, para embutidos ali do lado, que será mais de 500 empregos. Então, uma grande conquista para o nosso município. É isso aí. Então, a semana que vem, essa semana, né, que iniciamos segunda-feira, mas daí tem o feriado de amanhã, mas com certeza vamos visitar Penha mesmo, Ouro Verde também, aquelas comunidades ali, cobrar ao nosso município o que precisa, o que não precisa, o que tem que melhorar ou não. Eu acho que é o papel do vereador fiscalizar. Nem sempre a gente, por mais que a gente cobre, nem sempre dá certo, mas não podemos parar de cobrar, de avisar o nosso prefeito, a nossa administração, porque muitas vezes, a nossa administração, o nosso prefeito, acontece que nem sempre ele sabe de tudo. Às vezes tem alguém que não passa para ele, mas então a gente também está passando esse recadinho para ele. Final de semana também quero agradecer assim, o pessoal do Moinho Alameda, que me convidou lá, conversando assim, com o proprietário lá, o Emerson, me convidaram para jogar um futebol, com todos os funcionários dele lá, a gente conversou, trocou ideias lá. Agradeço assim, pela oportunidade e pelo convite. Também, quinta-feira, fomos solicitados lá no Jardim Vera Lúcia, e eu e o Eli Stefanello, chamaram nós lá para ver, até o que o Paulo falou, o que o Eli falou, eu vou comentar em cima. Tem aquelas bocas de lobo lá, que a gente sabe que é bastante grande, mais de 5, e elas estão bem entupidas, todas as bocas de lobo, bem entupidas com pneu, com bastante cone dentro de cada uma delas, madeira. Então, o que precisaria fazer? Colocar tampas em cima, fazer uma limpeza e colocar tampas em cima. Porque se der uma chuvarada que venha alagar todo lá, se tiver uma criança, um adulto, pode ter certeza absoluta que é carregado pela água. E pode acontecer uma fatalidade. Então, a gente pede assim, tenho certeza absoluta, que o secretário Julinho, juntamente com a sua equipe, já fomos juntos lá, já olhamos, né, tenho certeza absoluta que vão olhar com carinho isso aí, fazer uma limpeza, tapar. Com relação à estrada Formigueri, a gente constatou também, a gente até parabeniza o Formigueri por ceder aquela rua, mas quando for concluída aquela obra, for concluída aquela rua, com certeza vai ficar muito bom, muito bonita, e não sendo concluída, quem está perdendo também é o proprietário daquela terra, porque tem um pedação lá que não pode plantar, porque tem terra, tem tudo, tem um monte de coisa lá. Então, esse é o recado que a gente está dando, passando, dizendo para o nosso administrativo aí que a gente está fiscalizando e cobrando, e para a população também, que nada mais é que a nossa obrigação fiscalizar, cobrar. Pois não, vereador Paulo, fica à vontade. Obrigado pela parte. O senhor falou de uma coisa e me fez lembrar de outra. Na época da doação daquela rua, daquele espaço pela família Formigueri, que foi um trabalho realizado aí, inclusive, principalmente pelo Dr. Luiz, o assessor jurídico dessa casa. Na época havia uma lei que vinculava que aquela rua teria que ficar pronta até o final de 2021, com asfalto ou calçamento, tinha que estar pavimentado, inclusive. Passou o tempo, venceu a lei, veio para cá uma emenda na lei, prorrogando o prazo. Nós temos que cuidar para não vencer também essa emenda. Temos que buscar, inclusive, essa lei, não me recordo agora o prazo que foi proposto por isso, até porque a lei que tinha perdido o sentido. Inclusive, a emenda veio para cá depois da lei já vencida, já sem efeitos. Então, é importante que se diga isso, que além da questão social, dificuldade da população, nós temos a questão jurídica também que implica naquela obra. Obrigado pela parte, vereador. Disponho.
Então, para finalizar a minha fala aqui na tribuna, amanhã, feriado nacional, né? E quarta-feira, no calendário cristão, calendário católico, é um feriado, assim, de guarda, digamos assim, iniciando também a quaresma. Quero prestar toda a minha solidariedade ao povo ucraniano e ao mundo todo por a guerra, porque a guerra é uma fatalidade que traz destruição, morte, perca. Então, nós, como os cristãos, acredito assim que vamos elevar sempre as nossas orações pela paz no mundo, porque eu acho que não existe coisa pior do que guerra, destruição, matando crianças, mulheres, jovens, adultos. Então, a minha solidariedade é esse povo. Boa noite a todos. Muito bem. Então, esse foi o último a se pronunciar em tribuna. Ainda em tempo, quero mais uma vez aqui agradecer as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão presentes, aos nossos assessores, aos nossos trabalhadores aqui que estiveram conosco até agora. Agradecer aos vereadores por mais essa sessão, né? E também quero aqui fazer um agradecimento especial à família Tebaldi, né? Que agora, 7 horas, está casando aí a Ana Maria, né, Ana? Um abraço aí, Ana Maria, que é vereadora de Braganey. Esse casamento ao qual eu fui convidado, infelizmente não pude estar lá até então, né? Mas agradeço aí toda a família Tebaldi, né? E também quero parabenizar aí o Cardoso, né, Cardoso, que ontem também, sábado, aliás, fez o seu aniversário, e aí a gente também participou. Mais uma vez, parabéns a você. Concluído aí os trabalhos, declaro assim encerrada a 4ª sessão ordinária. Convido para a próxima segunda-feira, dia 7/3/2022, para a 5ª sessão extraordinária. É isso, Márcio? É ordinária, que traz extraordinária, mas é ordinária do ano de 2022. Obrigado pela companhia de todos. Boa noite, tenham todos um bom feriado.